Olá, muito boa noite na paz de Cristo e sejam muito bem-vindos a mais uma live. E estamos alegres porque nós temos percebido que casais têm sido transformados através da palavra e através da verdade. E queremos saudá-los. Meu nome é Edson, para quem ainda nunca assistiu uma live conosco, né? Nós somos fundadores da Princípios Eternos, né? Através de um chamado da parte de Deus, né? Essa daqui. Sou a Rosângela, esposa do Edson. Pode falar, amor. Amém. E estamos alegres porque será mais uma noite onde iremos trazer de uma forma muito prática do que a eternidade revela. Porque há princípios temporais que muitas vezes são criados por homens. E de uma certa forma eles satisfazem realmente uma necessidade momentânea. Mas o nosso chamado é trazer um princípio que remete à eternidade. Remete àquilo que é eterno. Remete àquilo que produz vida. E assim, nós temos sonhado muito com o Senhor. Né? Nossa filha está aqui presente também. Um pouquinho, tá? E nós temos sonhado muito com o Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nós temos projetos de revelar realmente verdades eternas, revelar realmente como o Senhor tem ensinado, realmente como transformar o casamento. E hoje nós vamos falar do tempo presente, algo contemporâneo, algo que muitos casais têm vivido. Né? Nós recebemos centenas de mensagens diariamente, né? Pessoas que procuram ajuda, né? Procuram o norte, procuram realmente uma saída para realmente viver realmente feliz no seu casamento. Né? Você mesmo que está nos escutando. Né? Nós temos absoluta certeza que você deseja no seu coração viver dias felizes, dias agradáveis, dias prazerosos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar um passo de fé, né? Enxergar além das circunstâncias. E nós vamos falar de como fortalecer um casamento em meio às crises. Enquanto minha esposa, né, vai introduzir esse assunto importantíssimo, e nós queremos, né, te desafiar a permanecer aqui na live, a realmente inclinar os seus ouvidos para essa verdade, eu vou estar convidando as pessoas nos nossos canais. Amém. Então, da mesma forma que o meu marido ele já, né, deu início a essa live, quer dizer que para nós é uma imensa alegria poder compartilhar com você princípios que nós cremos, que nós vivemos no nosso casamento, que nós temos conduzido outros casais a viverem e que nós temos a comprovação de que realmente eles funcionam. Então essa live é para você que não desistiu do seu casamento, mas que você quer usar da crise para ter o seu relacionamento ainda mais fortalecido. Então é possível sim que você vença a crise e que seu casamento ele se torne muito melhor do que ele era. Então, quando nós estamos enfrentando uma crise no nosso casamento, nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade, e a que as pessoas julgam ser a mais fácil, é separar-se, é divorciar-se. A outra opção é acostumar-se com a crise e viver um casamento, um relacionamento ruim. É onde você vai empurrando com a barriga, onde você vai aguentando e aonde você não tem disposição, não tem força para então mudar esse relacionamento. E a terceira opção, que é a que nós cremos e a que nós queremos incentivar você a viver, que é vencer a crise, ter seu relacionamento completamente restaurado e viver um casamento que foge, né, dessa estatística que nós temos visto hoje no mundo de divórcios, de separações, mas que você possa viver um casamento feliz e restaurado. Então Deus não quer que você apenas viva um casamento, mas que você seja feliz no seu casamento, que você se alegre, que você tenha prazer, alegria, felicidade. Então nós vamos compartilhar um pouco sobre aquilo que nós temos vivido no nosso casamento, sobre aquilo que nós temos ensinado outros a viver. E eu quero declarar que você seja profundamente abençoado,
Manda o link da live para as pessoas que você sabe que estão passando por crise no casamento. Decida acompanhar até o final, que o primeiro passo para a restauração de um casamento é nós decidirmos que nós vamos acreditar na mudança, que nós vamos acreditar na transformação e trabalhar para isso. Então faça um compromisso de se empenhar para que o seu casamento seja um casamento vitorioso, um casamento abençoado, um casamento onde há desfrute. Amém? Então, glória a Deus. Então, eu vou começar aqui com o tema da live, que é como sair fortalecido das crises no seu casamento. E eu vou ler uma frase que fala assim: seja reflexo daquilo que você deseja receber. Se você quer ser amado, ame. Se quer ser tratado com honestidade, seja honesto. A vida tratará de lhe dar tudo o que você der. E isso é um princípio, né, que nós devemos levar para o nosso casamento. Então, se você deseja que o seu cônjuge te ame, demonstre amor. Se você deseja ser respeitado, demonstre esse respeito. Porque isso naturalmente vai influenciar o seu cônjuge a ser transformado, e as circunstâncias, a sua casa, serão influenciados, né, por essa bondade no seu coração, por essa atmosfera que você vai gerando, que você vai criando. Mas se você apenas reage, retribui, às vezes, né, a grosseria, às vezes a falta de atenção, a falta de afeto, a falta de cumplicidade, de companheirismo do seu cônjuge, então vai virar um círculo vicioso, onde vocês vão estar ali dentro desse relacionamento, recebendo aquilo que vocês não querem. Então é importante que um dos dois dê o primeiro passo. Se você está assistindo essa live, é porque nós acreditamos que você é alguém que crê e que deseja a transformação do seu casamento, amém? Então, nós achamos que amar o nosso cônjuge é fácil, pode parecer fácil na época que nós estamos namorando, que você estava lá se relacionando com o seu cônjuge, quando ele era seu namorado, e aí parece que é tão fácil nós amarmos, é tão fácil demonstrar carinho, afeto, mas aí com o passar dos anos, com a convivência, nós descobrimos que o amor ele é uma decisão diária, que vai precisar sim de um empenho e de um esforço. Então, nós temos estudos que comprovam que a paixão, aquela paixão avassaladora, ela dura em média 2 anos. Mas que depois desses 2 anos, a paixão ela precisa amadurecer, ela precisa entrar num outro nível. E aí é quando muitos casais se perdem no processo. Hoje nós vemos que muitos casais, eles não duram nem 2 anos casados. Alguns apenas em poucos meses já descobrem que às vezes não tem compatibilidade, que pensam diferente, e aí começam a viver um relacionamento ruim, um casamento ruim, porque nenhum dos dois se dispôs a amadurecer esse amor, a permitir que a maturidade chegasse a esse relacionamento. Então, o amor ele nos faz sentir um conjunto, uma série de emoções. E o fato de você amar o seu cônjuge não significa que você não vai ter crises e conflitos. Isso é natural que aconteça dentro do nosso casamento, porque nós somos pessoas com personalidades diferentes, nós fomos criados em contextos diferentes. Então, muitas vezes você cresceu de forma mais rígida ou o seu cônjuge de forma mais livre, mais solto. E aí, às vezes, nem sempre na época do namoro você consegue conhecer completamente o seu futuro marido, a sua futura esposa. E aí, quando você se casa, você se depara com aquela pessoa tão diferente de você, que pensa diferente de você, que tem sonhos, e às vezes vocês se veem assim no meio das crises, dos conflitos, e vocês não sabem como lidar com isso. Então a crise ela não significa falta de amor. Os casais apaixonados, eles têm conflitos também.
eles têm brigas. E o conflito começa simplesmente porque nós somos pessoas de gêneros diferentes. Então, eu sou mulher, eu penso como mulher, eu sinto como mulher, e eu não posso querer que o meu cônjuge, que o Ed, ele pense como eu penso, ele sinta o que eu sinto. E da mesma forma, ele também não pode exigir que eu pense, haja e sinta como ele, porque nós somos pessoas diferentes. Então, nós precisamos primeiro entender que somos pessoas diferentes, que os conflitos eles vão acontecer, mas o que vai determinar o sucesso ou o fracasso do meu relacionamento é a forma como eu enxergo e como eu lido com a diferença, com a crise. Então, você tem, como eu falei no início da live, 3 opções. Qual opção você vai escolher? Você vai desistir do seu casamento, vai viver um casamento ruim, ou você vai fazer da crise uma oportunidade para viver um relacionamento ainda melhor do que você já teve até hoje? Então, é preciso que nós aprendamos a nos relacionar. Como assim, Rosângela? Eu preciso me aprender a me relacionar? Sim, você precisa aprender a se relacionar. Hoje mesmo nós estávamos conversando e o meu marido escrevendo algumas coisas e ele fala: os médicos se empenham em aprender a profissão. Então, quando você entra numa faculdade, você se empenha ali para aprender, fica ali anos se formando para ser um bom profissional, mas poucas pessoas procuram e empenham-se em ser um bom marido e uma boa esposa. Então, nós precisamos aprender. Nós não nascemos sabendo. Então, às vezes, quando você entra aí nesse relacionamento, você deseja, a sua intenção é ser uma boa esposa, é ser um bom marido. Mas no decorrer do processo, você não sabe como lidar com as circunstâncias. Então, nós precisamos reconhecer que nós temos que aprender a nos relacionar, aprender a lidar com aquele meu cônjuge que é tão diferente de mim, que tem tantas expectativas a meu respeito, da mesma forma que eu tenho em relação a ele. Então, nós nos casamos com uma expectativa. Eu me casei com uma expectativa em relação ao meu esposo. E essas expectativas vão ser frustradas durante o relacionamento. Como eu vou lidar com essa frustração? Como eu vou lidar com essa diferença? Então, eu preciso aprender a me relacionar. E até o final da live nós vamos ensinar como você vai fazer para restaurar esse relacionamento em crise. Então, eu vou te falar sobre os casamentos de hoje. Os dados do IBGE dizem que 48% dos casais de 2012 para cá se divorciaram. Ou seja, quase metade das pessoas que se casaram de 2012 para cá, 8 anos, em média, o casamento, se divorciaram. Isso é muito. E nós vemos que isso tem acontecido até no meio dos cristãos. E isso acontece porque as pessoas, elas não conseguem lidar com o relacionamento. Então, na época dos nossos avós, lá em 1940, 1950, se você for conversar com os seus avós, se você ainda tiver, eles vão contar como que eram os relacionamentos da época, que eles eram pessoas que se casavam para ficar juntos a vida inteira. Então, nós sabemos que eram épocas diferentes, era um tempo diferente. E naquela época, eles se casavam para permanecer juntos, porque a sociedade tinha muito preconceito em relação ao divórcio. Então, para eles não sofrerem esse tipo de preconceito, de rejeição... Minha filha tá um pouco agitada aqui, viu, gente? Mas para que eles não sofressem, né, essa rejeição, essa discriminação por conta do divórcio, eles ficavam ali juntos. E eles tinham que lidar com esse relacionamento, tinha que consertar o relacionamento que estava ruim, porque não podia divorciar por qualquer motivo. Então, às vezes, eles até aguentavam coisas demais, coisas caladas, né? Não tinha, às vezes, sabedoria em lidar, em se comunicar. Mas a grande questão
é que a maioria deles terminavam as suas vidas casados. Há quanto tempo você não vê um casal completando 30, 40, 50 anos de casados? Faz muito tempo. Eu, por exemplo, eu me lembro de ter ido uma única vez em um casamento que era bodas de ouro de 50 anos. E eu me lembro que quando eu fui nesse casamento, lá estavam os filhos, os netos, os bisnetos, toda uma geração. Eles eram testemunho para toda a geração vindoura, para toda a geração futura do seu relacionamento. Você acredita que esse relacionamento era um relacionamento que viveu só por momentos bons? Eu não acredito que tenha sido um relacionamento que tenha vivido somente momentos bons. Mas eu acredito que eles tiveram perseverança e que eles criam firmemente que era possível sim passar toda a sua vida junto ali com aquele cônjuge, com aquela mulher. E hoje nós vivemos, numa geração onde nós temos pouca paciência, pouca tolerância. Então aqui conta uma história de uma mulher, de uma neta, que ela foi procurar a sua avó e ela, ali nas vésperas do seu casamento, ela pergunta: vó, qual é o segredo para a senhora ter ficado tantos anos com o vô? A senhora teve 40 anos vivendo ali com o meu vô. Qual que é o segredo para ter um casamento de sucesso, um casamento feliz? E a avó responde para ela: eu sou de uma geração em que nós aprendemos a consertar as coisas e não jogá-las fora quando elas não dão certo. Então, esse é o nosso anseio, o anseio do nosso coração, é levar você a consertar o seu relacionamento, seu casamento. Você não deve viver num relacionamento ruim, mas você deve se empenhar de todo o seu coração para consertar o seu relacionamento, para fazer o que estiver ao seu alcance, para que esse relacionamento seja um relacionamento bom, um relacionamento duradouro. Então, se seu casamento está à beira do divórcio, à beira da separação, nós queremos te encorajar à esperança. Amém? Então, nada é perfeito. Os casamentos do passado, eles não eram perfeitos, eles tinham problemas, eles tinham dificuldades, havia traição, havia problema financeiro, haviam problemas com os filhos, haviam problemas com sogra, com sogro. Os problemas, eles existiam. A grande diferença entre eles é que eles tinham, um desejo no coração de continuarem, de permanecerem juntos até o fim. Então eles suportavam, juntos até o final da vida, suportavam as pressões, suportavam muitas vezes o que os outros estavam pensando, o que os outros estavam falando, para que esse relacionamento fosse de fato um relacionamento que durasse. Então, os sacrifícios, eles são necessários nos nossos casamentos até hoje. Então, não acredite que existe relacionamento duradouro e relacionamento feliz sem sacrifício. Amém? Não estou dizendo que você deve permanecer num relacionamento onde há abuso, onde há violência, onde há uma traição em seguida da outra, mas você deve buscar em Deus a restauração do seu casamento. Amém? Amém. Eu quero já começar com uma afirmação. A cada dia que passa, os relacionamentos, as pessoas estão insatisfeitas em seus relacionamentos. Há muitos questionamentos. E eu quero te fazer uma pergunta, você que está nos ouvindo aí, para você interagir, porque eu quero ouvir sua opinião. Para nós é muito importante o que você pensa, o que você sente. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, por que os casamentos têm durado tão pouco? Por que as relações não têm sido duradouras? Responde aí no chat. Pode ser uma resposta simples, o que vinha à sua cabeça. Nós queremos interagir e perceber realmente qual que é a sua visão, e lhe ajudar de uma certa forma. Qual a sua opinião? Qual a razão que os relacionamentos têm durado tão pouco? Em contrapartida com os relacionamentos de 40 a 50 anos atrás.
né? Por que hoje em dia os relacionamentos duram tão pouco? Né? Eu queria ouvir as respostas aí. Vai respondendo no chat. Né? O que você acha? Né? A Kelly já respondeu. Falta de confiança. Um dos aspectos. Mentiras. Né? Falta de intolerância. Então, na sua opinião, o que tem feito os relacionamentos ser tão curtos? Né? Há pessoas que nos procuram já, né? E não são poucas, que logo no primeiro ano de casamento já estavam já, né, decididos a se separar já. Então, olha, infidelidade. Vamos falando aí, participem. Dê sua opinião, é muito importante para nós. Você é muito importante para nós. Né? Você faz parte da resposta da nossa oração, né? De poder ajudar de uma certa forma. Ó, traição, mentiras, falta de diálogo. Né? Muitas pessoas falam sobre infidelidade, né? Tem sido algo recorrente, infelizmente. Então, enquanto você for, né, compartilhando aí, eu quero dar continuidade para levar a realmente para estarmos unidos numa mesma consciência. Olha só, a realidade é, as pessoas hoje, vamos colocar num pacote geral. Infelizmente, as pessoas, elas estão insatisfeitas. E elas não se satisfazem, né, de uma forma madura, digamos assim. As pessoas como um todo, né, a gente colocando no pacote essas pessoas que estão a ponto de separar, que estão insatisfeitas na sua relação, a gente pode observar aí que são todos os fatores que apontam por uma crise, apontam por uma situação negativa, uma situação adversa, uma situação não agradável. Mas um fato é, né, eu gostaria de ouvir você, se você concorda comigo. As crises, elas fazem parte de todo nível de relacionamento. Se você desenvolve um relacionamento com alguém, naturalmente virão crises. Porque, né, como a Rosângela sabiamente compartilhou aqui, introduziu, um relacionamento tem a ver com duas pessoas, muitas vezes muito diferentes, né, e principalmente em gênero, número e grau diferentes, que desejam estar conectados, que desejam viver juntos e compartilhar juntos a sua vida e as suas dificuldades. E uma vez que, né, a Isabel aqui quer participar também, né, a gente já está instruindo ela no caminho que ela deve andar, porque nós sabemos a importância da criança, né, a criança obter sabedoria. Mas olha só, voltando aqui, o relacionamento, ele caminha alinhado com as crises. Então, não existe, né, talvez há pessoas que conseguem suportar crises de uma forma onde ela não se envolve tão emocionalmente com a crise. Mas o fato é, todo relacionamento passa por crise. Todo relacionamento passa por adversidades. Todos os relacionamentos são abalados pelas crises. Então, assim, qual que é o caminho, né, para desvencilhar todas essas situações de infidelidade, de traição, de mentiras, falta de diálogo, né? Tudo direcionam para uma crise relacional. Tudo aponta para uma situação desagradável na relação, né? Num grau maior e num grau pior. Cada um sabe realmente o que experimentou. Mas o fato é, todo casamento passa por isso. Um numa área, outro numa área, independente de qual seja o tempo que você está junto. Crises virão no primeiro dia de casamento. Mas a questão é, olha, eu vou falar uma frase de uma americana, né, que remete com clareza essa verdade. É fácil amar alguém quando tudo está bem, quando tudo está perfeito. Manter esse amor durante os momentos imperfeitos é o que torna o amor incondicional. Ou seja, é muito prático, é muito prazeroso o começo da relação, porque de uma certa forma nós tentamos driblar as crises, sendo mais generoso, sendo mais caridoso, sendo mais amoroso, né? Há um empenho maior no tempo da paixão,
né, de proporcionar momentos mais felizes na relação. Mas nós percebemos que durante um período isso vai se perdendo. Esse empenho, esse encargo, esse desejo, essa dedicação em fazer a pessoa feliz vai se perdendo. Por quê? Porque as pessoas não têm sabido lidar com as crises, não têm sabido lidar conforme o Senhor nos ensina a lidar com essas adversidades, lidar com esses desafios. Você não percebe isso? Seja sincero conosco, né? Faz uma linha do tempo na sua relação. Você consegue identificar, né, um momento onde o amor prático, o amor, né, relacional, ele parece que se perdeu? Porque as pessoas muitas vezes identificam, nossa, de um momento, né, inesperado, né, meu casamento foi pro água abaixo, meu relacionamento piorou. Mas na realidade, nada é por acaso e nada é repentino. A relação é uma progressão de vir as crises e as pessoas não saberem lidar ou simplesmente colocar debaixo do tapete como se nada tivesse acontecido e não resolver os problemas. Olha, minha esposa Rosângela falou com clareza, né? Qual a história de pessoas maduras que viveram anos juntos, elas aprenderam a resolver os problemas, a não simplesmente deixar de suportar os problemas. Porque quando você se casa, muitas vezes a promessa é até que a morte os separe. Então, essa verdade, muitas vezes, não é uma realidade nos casamentos. Por quê? Porque as pessoas não têm suportado viver em crises. E a crise é uma realidade, é algo comum no casamento. E eu e você precisa saber lidar, saber nos aperfeiçoar, saber tornar o relacionamento maduro. Né? A paz a todos aí, sejam muito bem-vindos. Né? Com grande alegria aí a gente está recebendo você. Então, olha só. Deixa eu ajustar aqui. O relacionamento, ele precisa se tornar maduro. Né? Nós precisamos amadurecer, precisamos aprender a lidar com as crises e amadurecer através dela. E através dela nos sair fortalecidos. Então, é um fato. Vamos fazer um panorama aqui. Eu vou falar sobre maturidade, né, e passar aqui para a Rosângela para mostrar a forma prática. Né? Nós chamamos você para isso e nós queremos mostrar para você. Primeiro trazer a luz e depois mostrar de uma forma prática. Qual o passo a passo? Então permaneça na live que Deus vai te abençoar com uma mensagem, né, muito, muito poderosa. Então olha só. O casamento, muitas vezes, ele começa com promessas. Começa com uma expectativa. Todo casamento começa assim. Expectativa de um ou outro fazer feliz, de um constituir uma família, né, de gerar filhos, né, e viver sonhos juntos. Mas a questão que muitos não têm em realidade é que as crises virão. Né, vai vir à tona as debilidades do seu cônjuge. Né? Deixa eu contar um segredo para você. O seu cônjuge tem defeitos. O seu cônjuge vai falhar. O seu cônjuge vai pecar. O seu cônjuge vai te ferir. E talvez você não tinha clareza tamanho problema que enfrentaria no seu casamento. Mas o fato é, todos nós vamos enfrentar. Mas a chave é, como vamos lidar com as crises? Qual resposta você vai dar daqui para frente? Você talvez veja essa live e identificou. Tenho problemas no meu casamento. Ponto. Mas como vou lidar com isso? Quais respostas eu vou dar a Deus? Porque quando nós, diante do altar, fazemos uma aliança, nós fazemos com o nosso cônjuge também diante de Deus. Nós empenhamos nossa palavra diante de Deus, que até a morte nos separe, na alegria e na tristeza. Né? Então, tá bem claro para todos que haverá momentos de tristeza. E tristeza não de uma forma externa, mas também dentro da relação. Né? O seu cônjuge vai produzir momentos felizes para você, mas momentos tristes também, que apontam para as crises. Mas como lidar com isso? Como reagir com isso? É muito mais fácil, né, dar um ponto final e falar, vou partir para outra, cansei, não aguento mais, meu cônjuge me traiu, meu cônjuge ele mente muito para mim. É muito mais simples, né, sair pela tangente e simplesmente tentar viver uma nova aventura. Mas eu tenho certeza que nenhuma relação vai fugir de problemas.
né? As pessoas pulam de relacionamento em relacionamento e o maior exemplo são os atores, são as pessoas que estão na mídia, pessoas que se casaram 8 vezes. Será que há um problema verdadeiramente com todas essas 8 pessoas que ele se casou? Ou será que essa pessoa que tomou a decisão de separar 8 vezes, será que ela não está equivocada? Será que ela não percebeu que todo casamento passa por crises e nós somos desafiados a romper em meio às crises, a dar novas respostas, a ser uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais compassiva, uma pessoa que aceita realmente a debilidade e decide ajudar o seu cônjuge? Então, assim, crises virão, problemas virão, situações dolorosas virão, mas a chamada para essa noite para você, como você vai lidar com isso? Como você vai responder diante disso? Sabe, Deus hoje, nessa noite, Ele quer falar ao seu coração. Ele quer trazer uma mensagem de consolo, dizendo, eu vou te fortalecer. Eu vou ser o seu baluarte. Né? O salmista ele fala que o Senhor é o nosso baluarte. Sabe, baluarte aponta para algo inabalável, algo fortificado, algo que vai nos tornar fortes. E nós chamamos você hoje para dizer que você é forte o suficiente para vencer essas crises, para realmente romper em meio a essas crises e viver um casamento feliz. E casamento feliz não é um casamento que não há crises, mas é um casamento que vence as crises. Um casamento que em meio às adversidades decide permanecer, decide não desistir. Quero te dizer com todas as palavras, talvez a resposta para o seu casamento está a um passo de você. E talvez você chegou nessa live aqui já a ponto de desistir. Mas o Senhor está te dizendo, você que está me ouvindo mesmo, o Senhor ele está te chamando para perseverar. E à medida que você perseverar, você vai ver a vitória sobre você. Amém. Porque as crises virão, mas Deus ele te concedeu vitória sobre as crises. Aleluia. Né, isso aponta para a vida eterna. E eu quero fechar aqui, né, sobre o casamento. Sabe, a Rosângela mostrou aqui um relatório que quase 50% dos casais de 8 anos para cá têm se divorciado. Mas eu quero te desafiar a fazer parte desses 52%. Pessoas que não desistem. Amém. Pessoas que vão realmente enfrentar o problema. Pessoas que vão ajoelhar diante de Deus e vão falar, eu não aceito meu casamento ser destruído. Eu não aceito meu casamento, meus sonhos, minha família ser dividida. Eu não aceito. Deus ele é poderoso para mudar a sua história. Mas para que isso aconteça, exige um passo de você se tornar maduro. Sabe qual é a diferença dos 48% que desistiram de 8 anos para cá para os 52%? É que os 52% não desistiram. Confiaram em Deus e decidiram dar um passo de fé. E hoje eu estou te desafiando a se tornar maduro o suficiente para enfrentar a crise no seu casamento de uma vez por todas e dar um passo de fé. E decidir enfrentar realmente que Deus tem um milagre poderoso para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero declarar mesmo que seu coração vai sair dessa live aquecido, cheio Amém. De fé. Recebem. Daquilo que Deus vai fazer no seu relacionamento. Amém? A Adriana colocou, sou 52, isso mesmo, faça parte desses 52% que acreditam, que não desistem. Então as pessoas às vezes elas trocam de relacionamento acreditando que ao mudar de companheiro, de cônjuge, os problemas então vão acabar. E na verdade não acabam, eles só trocam os problemas, né? Então nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus nos deu. O nosso cônjuge foi Deus quem nos deu. E nós devemos zelar, cuidar de tudo aquilo que foi dado por Deus a nós. Então que você possa enxergar o seu cônjuge dessa forma, como alguém que foi dado a você por Deus. E você deve ser o melhor possível para ele, o melhor esposo, a melhor esposa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Se você aí, dos 52%, coloca, sou dos 52%. Não desisto do meu casamento. Amém? Então agora nós vamos falar de maneiras práticas. Estou passando por crise no meu casamento. Não sei o que fazer.
Então eu quero dizer que, Jana, né? Jana Silva, ainda que só você lute, ainda que só você acredite na restauração do seu casamento, Deus ele vai fazer. Porque Deus só precisa de um. Deus só precisa de você para crer, de você para lutar, de você para perseverar. E eu tenho certeza que a sua perseverança vai mover o coração do seu cônjuge também. Amém? Então decida ser fiel a Deus. Decida perseverar, decida crer nas promessas, amém? Então, nós vamos falar sobre maneiras práticas de como restaurar o seu casamento. Então, você está passando aí, às vezes, por crise, há 1 ano, 2 anos, alguns meses, às vezes, né, tá à beira da separação, não sabe mais o que fazer. Nós vamos te dar alguns conselhos práticos de como buscar a restauração do seu casamento. Então, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer os seus erros. Então, faça aí um mapa do seu casamento e vejam onde vocês estão falhando, quais os erros que vocês têm cometido. E aí, quando você for fazer, você faz uma lista e fale sobre si. Então, é muito comum e é muito mais fácil nós identificarmos o erro do outro. Então, olha, o meu casamento tá ruim porque ele não luta, o meu casamento tá ruim porque ele não quer nada com nada, porque ele me trai, meu casamento tá ruim porque ele não me passa confiança. Então, nós sempre vamos enxergando os defeitos do outro. Mas algo que nós precisamos ter clareza é que tanto ele quanto eu temos 50% de responsabilidade na edificação desse casamento. Então, eu tenho metade da responsabilidade e o Ed, ele tem metade da responsabilidade. Então, quando um casamento ele tá em crise, um casamento tá ruim, a culpa não é de um dos cônjuges, mas a culpa é dos dois. E nós precisamos, então, ter maturidade para assimilar isso. Aonde eu estou errando? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer os seus erros. Então, vá para o Senhor, avalie o seu casamento e vejam aonde você está errando. Quais são as suas falhas? Às vezes é a forma como você fala, às vezes é a forma como você trata o seu cônjuge, às vezes é a forma, às vezes tem mulheres que mandam o marido embora, mulheres que são brutas, homens que são muito brutos, e aí isso vai gerando um esfriamento no coração do cônjuge. Então que você possa perceber aonde você está errando e que você possa se arrepender. Então você vai identificar quais são os seus erros, não para que você se sinta condenado e acusado, mas para que você possa, de fato, investir na mudança. Então, você não vai avaliar ali aonde você errou e vai ficar se fazendo de vítima. Porque vítimas não escrevem a própria história. Então, você precisa tomar as rédeas do seu relacionamento, ser protagonista do seu próprio casamento, do seu próprio sucesso. Então, olha onde você está errando, peça perdão para o Senhor, peça perdão para o seu cônjuge e decida mudar. Você não vai conseguir mudar tudo de uma vez, ninguém consegue. Mas comece mudando por aquilo que você acha que é o pior. Então, às vezes, você é alguém que murmura demais, que grita com seu marido, com a sua esposa. Então, vê aquilo que é pior, aquilo que seu cônjuge sempre está reclamando de você. E aí, você vai mudando, um por um, até você terminar a lista. Então, o primeiro passo é você reconhecer que errou, pedir perdão e decidir mudar. O segundo passo é que é necessário sacrifício. Então, nenhum relacionamento, ele se torna um relacionamento bom, um relacionamento de sucesso da noite pro dia. Tem alguém pulando aqui na minha cabeça. Então, não se torna um relacionamento de sucesso da noite pro dia. A gente precisa fazer sacrifícios. Então, muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas em detrimento da felicidade aí do seu relacionamento, do seu casamento. Uma coisa que eu sempre falo, para as pessoas
é que quando meu marido não tá feliz, eu também não estou feliz, porque se nós somos um, então nós devemos abrir mão, sacrificar sim, por causa do benefício aí desse relacionamento, em prol desse relacionamento, né, fazer renúncias a fim de que o relacionamento seja abençoado, a fim de que o outro seja abençoado, amém? Então esse é o segundo passo. O terceiro é nutra um respeito mútuo. Então demonstre respeito pelo seu cônjuge. Se o seu cônjuge ele te trata de forma desrespeitosa, decida tratá-lo de forma respeitosa. E aí você vai ver ele ser influenciado por essa sua atitude respeitosa. Eu não sei se você sabe, mas a forma como os homens eles se sentem amados é quando nós demonstramos honra e respeito para eles. Então nós precisamos respeitar, demonstrar apreço, elogiar. Então, ainda que sejam coisas simples que seu marido talvez faça, elogie, demonstre esse respeito. E aí, consequentemente, esse relacionamento que às vezes é desrespeitoso, vocês têm uma fala desrespeitosa um com o outro, você vai perceber o relacionamento mudar. O outro ponto é reconstruam o diálogo, a comunicação. Então, avalie as suas palavras, se você tem usado de palavras duras, de xingamento. Então, em muitos casos, não existe mais comunicação entre os cônjuges. Então, não há mais conversa. Não sei se você consegue lembrar, mas no início do namoro, no início do relacionamento, vocês tinham muito assunto, nós investíamos tanto tempo, às vezes, em conversa, em descobrir o que o outro gosta, em querer perceber os sonhos, em saber o que o outro acha. E no decorrer do casamento, essa comunicação ela vai se perdendo, ela se torna uma comunicação ineficaz. Então, fala, mas não resolve o problema. Então, você precisa, junto com o seu cônjuge, aí, resgatar a comunicação. E evite usar palavras torpes. A palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, palavras torpes são palavras capazes de entorpecer, desonestas, vergonhosas. Então, evite todo esse tipo de palavreado aí no seu relacionamento, no seu casamento, a fim de que essa comunicação respeitosa, eficaz, prazerosa, seja restaurada e estabelecida. Na restauração do casamento, a comunicação é uma das coisas mais importantes a ser resgatada. Invista nisso. A outra coisa é busque confiar mais no seu cônjuge. Rosângela, como que eu vou confiar no meu cônjuge que não me fala a verdade, que esconde o celular, que me traiu? Como que eu vou confiar num cônjuge assim, num esposo, numa esposa dessa forma? Então, você precisa, antes de tudo, confiar em Deus. Então, o casamento, ela é uma união feita por Deus. E Deus te deu esse marido, Deus te deu essa esposa, é o bem mais precioso. E próprio Deus vai cuidar para que as coisas elas sejam alinhadas. Deus é um Deus que zela pela verdade. Então não adianta você ficar às vezes bisbilhotando, ficar com aquilo na cabeça, ficar presumindo que o outro está falando, porque isso vai tirar sua paz e não vai gerar frutos. Então decida dar um voto de confiança ao seu cônjuge. Eu não estou dizendo que você vai se fingir, né, de cega, fingir que não está vendo nada, fingir que não está ouvindo nada, mas decida dar ao outro um voto de confiança. Decida dar a ele a oportunidade de ser transformado, de mudar. Amém? Senão você vai se tornar uma pessoa amargurada, angustiada, paranoica, com mania de perseguição. E isso vai acabar com o seu casamento de uma vez por todas. Amém? Né? Coloque a sua confiança em Deus e permita que Ele cuide da sua vida conjugal. Perdoe.
e não traga à tona erros do passado. Então, no processo da restauração da crise, nós precisamos perdoar. Então, você lá no primeiro passo, reconheceu o seu erro, reconheceu que você também tem 50% de parcela de culpa aí, mas você também vai precisar perdoar esse cônjuge. Às vezes ele te magoou, te feriu, e aí você não consegue dar continuidade ali na relação, no relacionamento, porque você tem mágoa, ressentimento no seu coração. Então, decida perdoar. Nós sempre falamos, decida por quê? Porque é uma decisão, perdão. E o perdão, ele tem poder de trazer paz e de trazer restauração do seu casamento. Então, você vai perdoar o seu cônjuge. Perdoar não é amnésia, não é esquecimento, mas é você permitir que você seja curada nas suas emoções, é permitir que o Senhor, ele restaure as suas emoções. E aí, quando você tocar naquele assunto, ou quando você tocar naquela ferida, isso não vai mais te gerar dor. Vai ser algo que você lembra, mas que não vai te causar mais sofrimento. Então, você precisa decidir perdoar. E a palavra de Deus fala que quando nós não perdoamos o outro, Deus, ele também não nos perdoa. Porque olha só, Deus, ele é perfeito. Jesus, ele é perfeito. E ele decidiu morrer por nós, para que nós fôssemos perdoados. Então, se Jesus, que era perfeito, decidiu se entregar por nós e nos perdoar, quanto mais nós que somos pecadores não vamos perdoar o outro. Nós somos tão falhos quanto. Às vezes o seu pecado é diferente do pecado do seu cônjuge, mas você também peca, você também falha, você também precisa do perdão. Então, quando nós não perdoamos o outro, nós estamos considerando que nós somos melhores do que eles. Então, quando você não perdoa o seu cônjuge, quando você decide reter o perdão, você está demonstrando, em outras palavras, que você se considera superior a ele. Então, decide perdoar o seu cônjuge, decida liberar o seu coração e viver em paz. E a última maneira prática para você restaurar o seu casamento é fortaleçam a intimidade sexual. Então, intimidade significa característica do que é íntimo, descontraído ou informal. Em outras palavras, quando nós somos íntimos de alguém, nós temos alegria em estar com essa pessoa. Então, você precisa restaurar essa intimidade com seu cônjuge, essa intimidade no casamento. Quantos casais nós vemos que vivem juntos, estão casados há muitos anos, mas você percebe que não existe intimidade entre eles. Parece que foi criado um abismo entre o marido e a esposa. E eles não conseguem mais se relacionar de forma íntima. Não estou falando que não tem intimidade sexual. Às vezes tem sexo, mas não tem intimidade ali no casamento. E essa intimidade, Deus que criou a intimidade sexual, né, entre homem e mulher, para deleite, para desfrute, para alegria, para que nós possamos nos deleitar um com o outro. Então, quando nós nos relacionamos sexualmente com o nosso cônjuge, nós estamos ali reafirmando a nossa aliança. Estamos fortalecendo a nossa intimidade. Então, invista nisso no seu casamento. Invista em fortalecer a intimidade do casal. E isso vai culminar num relacionamento sexual muito mais prazeroso, muito mais leve. Você vai desfrutar de alegria, de prazer, de desfrute no seu relacionamento. Creia nisso. Amém? Amém. Eu quero finalizar, né? Você que foi, né, tem nos acompanhado, e você que pela primeira vez está assistindo nossa live, nós iremos lançar algo que vai te abençoar muito. Então, assim, talvez você não saiba, mas mesmo você nos seguindo, você não tem acesso a todo o nosso conteúdo, né? As redes sociais, elas não distribuem todo o nosso conteúdo. Então, talvez você que está buscando realmente fortalecer o seu casamento, como teve relatos aqui, que o casamento está bom, mas
tudo que tem a ver com casamento, ela busca realmente uma direção, busca, né, um entendimento. Então, nós diariamente compartilhamos realmente princípios espirituais, princípios eternos para a edificação de casamento, para a transformação de casamento. E nós decidimos criar um grupo no Telegram. Né, tem alguns que já fazem parte, que está na live, mas tem outros que não. Mas nós temos uma novidade. Nós iremos, a partir de amanhã, criar conteúdos exclusivos para você do grupo do Telegram. Então nós iremos fazer enquetes semanais, onde a gente vai se conectar com você, vai observar realmente suas dificuldades, vai descobrir realmente aquilo que tem afetado sua relação, e nós iremos produzir conteúdos para você, para abençoar a sua vida, para te trazer luz e revelação, para que você se torne mais sábio, para que você realmente obtenha clareza do propósito do seu casamento, para que você avance no seu relacionamento. Né? Há muitos casos aqui que o cônjuge não está morando mais em casa, tamanha situação que está a relação. Nós queremos te ajudar, nós queremos te abençoar, né? Da mesma forma que fomos abençoados, que nesse período que nós nos casamos, aprendemos tanto com muitas pessoas aqui do Brasil e fora do Brasil também, né? Principalmente dos Estados Unidos. Nós queremos te abençoar, nós queremos ver o seu casamento florescer, queremos ver o seu casamento, né, amadurecer. Então, qual que é o convite? Entra na nossa bio, clica lá no link apptubes.bio e acesse o nosso canal do Telegram. Ah, você não tem Telegram ainda? Instala ele no seu celular. É um aplicativo igual ao WhatsApp. Mas por que o Telegram? Porque através do Telegram a gente consegue se conectar de uma forma melhor. Né? O WhatsApp ele é só para relacionar, para troca de mensagens. Mas o Telegram dá para nós fazermos enquetes e descobrir de fato os seus anseios, né? A gente vai realmente se conectar lá, né? Você vai poder realmente responder e absorver todo o nosso conteúdo diário. Diariamente iremos alimentar lá com conteúdo exclusivo, que não vai estar realmente nos nossos canais, tanto no YouTube, tanto no Facebook, como aqui no Instagram também. Então nós queremos te abençoar de uma forma mais direta, específica. Então não deixe de participar do nosso grupo no Telegram. Lá vamos realmente produzir algo direcionado para você, para te abençoar. Porque o nosso chamado, nosso encargo é ver seu casamento ser um testemunho vivo de vitória, de conquista. Da mesma forma que Deus realmente selou essa aliança, nós queremos ser canais de Deus para que essa aliança venha realmente ser fortificada. E você possa sonhar novamente com uma família abençoada. É isso que Deus tem para você. Deus quer que você volte a sorrir, volte a se alegrar, né? Deus não quer ver você nessa situação. Muitas vezes de uma situação de dor, de falta de esperança, né? De estar desacreditada. Quero te dizer, Deus tem esperança para você. Amém. Deus tem a resposta para você. E nós queremos te abençoar. Então, participe do nosso canal no Telegram, né? Acesse a nossa bio, né? E toda quarta às 18 horas nós teremos lives aqui, iremos falar de assuntos relacionados com as suas debilidades. Se eu fosse você, colocava isso na agenda, quarta-feira, 18 horas, né? E Deus vai te abençoar grandemente, amém? Então, tenha uma ótima noite. Esse vídeo será realocado no nosso canal no YouTube, não vai ficar no nosso canal no Instagram, né? E a gente vai passar lá pro YouTube. Então, no nossa bio tem o link para o nosso canal no Telegram e o nosso canal também no YouTube. Então, vai lá que Deus também tem uma mensagem para você. Fiquem na paz, na graça de Deus, né? E quarta que vem temos mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Ficam na paz. Na paz.